Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News Podcast. Vamos tratar das últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje, vamos analisar os relatórios de maio de 2025 de vários fundos importantes: KNCR11, XPML11, VISC11, HSML11, KNC11 e RCR11. Vamos mergulhar nos detalhes, então. Começando talvez pelos de shopping. O Vinci Shopping Centers, o VISC11. Eles anunciaram 0,80 por cota, né? Mas o resultado foi um pouco menor. Como é que eles fizeram? O resultado de maio foi 0,70 por cota. Eles usaram parte da reserva acumulada que o fundo tem. Ah, entendi. Uma reserva de 1,11 por cota. Certo. Exato. É uma estratégia, assim, para manter a distribuição mais estável para o cotista, né? Claro que depende da geração de caixa futura por continuar. Faz sentido. E teve movimentação no portfólio. Sim. Eles compraram mais 25% do Shopping Paralela, lá em Salvador. Um ativo que já era do fundo, então eles aumentaram a posição em algo que já conhecem bem. Boa estratégia. E o desempenho mesmo dos shoppings? O relatório falou de crescimento de vendas, né? Falou. Um crescimento bem forte, 11,8% nas vendas por metro quadrado, comparando com o ano passado. Nossa, isso é bom. É ótimo, principalmente se a gente pensar no cenário macro que o próprio gestor comentou. Ele mencionou desafios tipo tarifas nos Estados Unidos, pressões de deflação fora dos Estados Unidos e a Selic aqui no Brasil, talvez só caindo mesmo lá para fim de 2025, início de 2026. Complicado, né? Mas mesmo assim o portfólio está resiliente. Ocupação boa, 94,3%, e o NOI Caixa, que é o resultado operacional ali do shopping, cresceu 3,6% em abril contra abril de 2024. Interessante. Bom, seguindo nos shoppings, vamos para o XP Malls, o XPML11. Distribuíram R$ 0,92 em maio. Isso, 0,92. E eles têm um resultado acumulado, mas que ainda não distribuíram, né? Sim, o relatório mencionou isso. Quanto era mesmo? Olha, cerca de 0,99 por cota se consideraram saldos em outros FIIs que eles têm. O gestor também falou das aquisições recentes, Praia de Belas, Jundiaí Shopping, para manter a qualidade. E a alavancagem? Como é que está o endividamento do XPML11? Esse é um ponto que o pessoal sempre olha. Verdade. Está em 25,9%, olhando as obrigações sobre o patrimônio líquido. O gestor acha que está até abaixo da média histórica deles. Ah, então tem uma certa margem. É o que ele sinaliza. E para pagar os compromissos, principalmente dessas aquisições, eles pensam em algumas coisas. Vender outros ativos, talvez fazer nova emissão de cotas. Se o mercado permitir, claro. Exato. Ou até pegar mais dívida. Mas os indicadores dos shoppings em abril foram bons. Vacância baixinha, 3,9%. Ok. E ainda em shoppings, o HSML11, Regi Brasil Shoppings, o que temos de maio? O HSML 11 distribuiu 0,78 por cota. O resultado foi um pouquinho acima disso, então conseguiram guardar uma pequena reserva também. E a estratégia? Continua sendo gestão ativa, sabe? Tentando melhorar a operação dos shoppings, buscar sinergias. A vacância está controlada na linha dos outros fundos de shopping bons. Certo. Bom, mudando de setor agora, vamos para os fundos de papel, os de recebíveis. O Kinea Securities, KNSC11. Isso. O KNS 11 é focado em CRIs high grade, né? Menor risco de crédito. A distribuição de maio vai ser 0,10 por cota. E o resultado? Foi 0,11 reais. Um pouquinho acima. Deu para guardar 0,8 centavos por cota de reserva. A liquidez dele foi bem alta no mês. Negociaram quase 95 milhões. Bastante. E a carteira de CRIs, como está dividida? Está bem balanceada. Mais ou menos 55% do patrimônio em crise indexadas ao IPCA. A taxa média é boa, IPCA mais 10,16% ao ano, prazo médio longo 7,6 anos. E o restante? O restante, uns 45% está em CDI, com taxa média de CDI mais 3,31%. Prazo médio mais curto, 3,9 anos. E o risco de crédito? O gestor foi claro, nenhum evento negativo. Com a Selic projetada para 14,75%, a parte CDI se beneficia, né? E as projeções de IPCA para 2025, na casa de 5,46%, impactam outra parte. Ok. E da Kinea também tem o KNCR11, né? Outro de CRI. Sim, só que o KNCR11 é bem mais focado em CDI.
Para maio, eles anunciaram R$ 1,05 por cota. Bem alinhado com a Selic alta. Exatamente. A gestão é ativa, buscando operações com boas garantias, devedores de baixo risco, geralmente high grade também. Enquanto a Selic estiver alta, ele tende a gerar bons resultados. Entendido. E para fechar a nossa rodada de relatórios, o REC Recebíveis Imobiliários, o REC RR11. Sim. O REC 1111 vai distribuir 1,0543 por cota agora em junho, referente a maio. Se a gente olhar os últimos 12 meses, dá 11,74 por cota. É um valor considerável. E a alocação? A maior parte, 91%, está em CRIs. Eles andaram se mexendo. Compraram um CRI novo, o Realiza 2025, que paga IPCA mais 10,50%. Interessante. E venderam umas posições em outros FIIs e alguns CRIs também. Além disso, amortizaram mais de 21 milhões em operações compromissadas. Aquelas operações tipo empréstimo, né? Isso, que usam ativos como garantia. Sobre a carteira de CRIs deles, é diversificada, tá? São 9 securitizadoras e o risco é misto, 65% corporativo, 35% pulverizado. Pulverizado seria tipo financiamento residencial. Exato, muitos devedores menores. A ideia dessa concentração em CRIs é buscar mais retorno e também aquela isenção de imposto de renda para a pessoa física, né? Sob certas regras. E o preço da cota no mercado, o que ele indica? No fim de maio, estava R$ 85,68. Isso sugere que o mercado está esperando um retorno implícito de IPCA mais 9,29% para a parte da carteira indexada à inflação. Certo. Então, para a gente amarar tudo isso, vemos os fundos de shopping como VISC 11, XPML 11, HSML 11, gerenciando crescimento, aquisições, lidando com dívidas. Exato. E do outro lado, os de recebíveis, KNSC 11, KNCR 11, RCR 11, ajustando as carteiras de crédito nesse cenário de juros ainda altos e de olho na inflação. São estratégias bem diferentes respondendo ao mesmo cenário, né? Perfeito. Uma leitura ótima do momento. Os FIIs de tijolo dependem mais da economia real, da performance dos imóveis, do custo para financiar expansões. Já os de papel, o rendimento está muito ligado aos indexadores, IPCA e CDI. O que nos leva a pensar, né, Sim, fica a reflexão. E se o cenário mudar? Uma queda mais rápida da Selic, por exemplo, ou uma inflação que não cede, como isso afetaria cada tipo de fundo, considerando essas estratégias tão distintas? Um pode se beneficiar mais que o outro, né? Com certeza. É algo para o investidor ficar atento. Agradecemos pela audiência, deixe um like e siga o FIIs News no YouTube, no Spotify e no TikTok. Deixe também o seu comentário. Quais notícias deste episódio mais te ajudou? Sentiu falta de alguma notícia importante neste episódio? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!